Vamos relaxar nosso corpo, suavizar cada vez mais, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, soltar bem os ombros, verticalizar a coluna, separar os pés. Vamos, nesse instante, nos concentrar em Deus e pedir a orientação necessária. Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sob o nome de ressurreição. Somente os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre essa questão, como sobre muitas outras, não estavam claramente definidas, porque só tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem podia reviver sem ter uma ideia precisa da maneira por que isso se daria, e designavam pela palavra ressurreição, que o Espiritismo chama mais justamente de reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do próprio cadáver, o que a ciência demonstra ser materialmente possível, sobretudo quando os elementos desse corpo já estão há muito tempo dispersos ou consumidos. A reencarnação é a volta da alma ao espírito, à vida corpórea, mas num outro corpo, novamente constituído, que nada tem a ver com o antigo. A palavra ressurreição podia sim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos demais profetas. Se, portanto, segundo a sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João tinha sido visto criança e seus pais eram conhecidos. João, podia ser, pois, Elias reencarnado, mas não ressuscitado. E havia um homem dentre os fariseus, por nome Nicodemos, senador dos judeus. Este, uma noite, veio buscar a Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu e lhe disse: na verdade te digo que não pode ver o reino de Deus senão aquele que renascer de novo. Nicodemos lhe disse: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que ainda não nascer da água
e do espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Não te maravilhes de eu te dizer que te importa nascer de novo. O espírito sopra onde quer e tu ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do espírito. Perguntou Nicodemos: como se pode fazer isto? Respondeu Jesus: tu és mestre em Israel e não sabes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, e tu, com tudo isso, não recebeis o nosso testemunho. Se quando eu tenho falado das coisas terrenas, ainda assim não me crês, como creríeis se eu vos falasse das celestiais? A ideia de que João Batista era Elias, de que os profetas podiam reviver na terra, encontra-se em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas acima reproduzidas, número 1, 2 e 3. Se essa crença fosse um erro, Jesus não deixaria de combatê-lo, como fez com todas as outras. Longe disso, porém, ele a sancionou com toda a autoridade e a transformou num princípio, fazendo a condição necessária, quando disse: ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo. E insistiu, acrescentando: não te maravilhes eu ter dito que é necessário nascer de novo. Essas palavras, se não nascer de novo, se não renascer da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. Mas o texto primitivo diz simplesmente: não renascer da água e do Espírito, enquanto em algumas traduções a expressão do Espírito foi substituído por do Espírito Santo, o que não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto principal ressalta dos primeiros comentários feitos sobre o Evangelho, assim como um dia será constatado sem equívoco possível. Para compreender o verdadeiro sentido dessas palavras, é necessário reportar a significação da palavra água, que não foi empregada no seu sentido específico. Os antigos tinham conhecimentos imperfeitos sobre as ciências físicas e acreditavam que a Terra havia saído das águas. Por isso consideravam a água como elemento gerador absoluto. É assim que encontramos no Gênesis. O Espírito de Deus era levado sobre as águas. Flutuava sobre as águas. Que o firmamento seja feito no meio das águas. Que as águas que estão sob o céu se reúnam num só lugar e que o elemento árido apareça. Que as águas produzam animais viventes que nadem na água e pássaros que voem sobre a terra e debaixo do firmamento. Conforme essa crença, a água se transforma no símbolo de natureza material como o espírito o era da natureza inteligente. Essas palavras, se o homem não renascer da água e do espírito, ou na água e no espírito, significam, pois, se o homem não renascer com o corpo e a alma, nesse sentido que foram compreendidas no princípio. Essa interpretação se justifica, aliás, por essas outras palavras: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Jesus faz aqui uma distinção positiva entre espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne. Indica claramente que o corpo procede apenas do corpo e que o espírito é independente dele. O espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. É uma passagem que se pode entender pelo Espírito de Deus, que dá a vida a quem quer, ou pela alma do homem, nessa última acepção, a sequência, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Significa que não se sabe de onde vem nem para onde vai, significa que não se sabe o que foi nem o que será o Espírito. Se, pelo contrário, o espírito ou alma fosse criada com o corpo, saberíamos de onde ele vem, pois conheceríamos o seu começo.
Em todo caso, essa passagem é a consagração do princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, da pluralidade das existências. Desde os tempos de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pela força e os que fazem violência são os que o arrebatam, porque todos os profetas e a lei até João profetizaram. E se vós o quereis bem compreender, ele mesmo é o Elias que há de vir. O que tem ouvidos de ouvir, ouça. Se o princípio da reencarnação, expresso em João, podia a rigor ser interpretado num sentido puramente místico, já não aconteceria o mesmo nessa passagem de Mateus, onde não há equívoco possível. Ele mesmo é o Elias que há de vir. Aqui não existe figura nem alegoria. Trata-se de uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pela força. Que significam essas palavras? Pois João ainda vivia no momento em que foram ditas. Jesus as explica ao dizer: e se vós o quereis bem compreender, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ora, João tendo sido Elias, Jesus alude ao tempo em que João vivia com o nome de Elias. Até agora o reino dos céus é tomado pela força. É outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis para a conquista da terra prometida, paraíso dos hebreus. Enquanto, segundo a nova lei, o céu é ganho pela caridade, pela brandura. A seguir acrescenta: o que tem ouvidos de ouvir, ouça. Essas palavras, tão frequentemente repetidas por Jesus, exprimem claramente que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. Os teus mortos viverão, os meus, a quem tiraram a vida, ressuscitarão. Despertai e cantai louvores, vós, os que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é orvalho de luz, e arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Essa passagem de Isaías é também bastante clara. Os teus mortos viverão. Se o profeta tivesse querido falar da vida espiritual, se tivesse querido dizer que os mortos não estavam mortos em espírito, teria dito: ainda vivem, não viverão. Do ponto de vista espiritual, essas palavras teriam um contrassenso, pois implicariam uma interrupção na vida da alma. No sentido de regeneração moral, seriam a negação das penas eternas, pois estabelece o princípio de que todos os mortos reviverão. Quando o homem morre uma vez e seu corpo separado do espírito é consumido, em que se torna ele? Tendo o homem morrido uma vez, poderia ele reviver de novo? Nesta guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, estou esperando que chegue a minha mutação. Quando o homem morre, perde toda a sua força e expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, tornará a viver? Esperarei todos os dias de meu combate até que chegue a minha transformação? Quando o homem está morto, vive sempre. Findando-se os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Versão da Igreja Grega. O princípio da pluralidade das existências está claramente expresso nessas três versões. Não se pode supor que Job quisesse falar da regeneração pela água do batismo, que ele certamente não conhecia. Tendo o homem morrido uma vez, poderia ele reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e de reviver implica de morrer e reviver muitas vezes. A versão da Igreja Grega é ainda mais explícita. Se possível, findando-se os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Quer dizer, eu voltarei à existência terrena. Isso é tão claro como se alguém dissesse: saio de casa, mas a ela voltarei. Nessa guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, estou esperando que chegue a minha mutação. Job quer falar evidentemente da luta que sustenta contra as misérias da vida.
Ele espera a sua mutação, ou seja, ele se resigna. Na versão grega, a expressão esperarei parece antes aplicar-se à nova existência. Findando-se os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Job parece colocar-se após a morte no intervalo que separa uma existência da outra e dizer que ali esperará o seu retorno. Então, é muito importante que aqui temos uma porção de provas sobre a continuação de nossa vida além terra. Que assim seja. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar cada vez mais, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, soltar bem os ombros, verticalizar a coluna, separar os pés. Vamos, nesse instante, nos concentrar em Deus e pedir a orientação necessária. Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sob o nome de ressurreição. Somente os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre essa questão, como sobre muitas outras, não estavam claramente definidas, porque só tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem podia reviver sem ter uma ideia precisa da maneira por que isso se daria, e designavam pela palavra ressurreição, que o Espiritismo chama mais justamente de reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do próprio cadáver, o que a ciência demonstra ser materialmente possível, sobretudo quando os elementos desse corpo já estão há muito tempo dispersos e consumidos. A reencarnação é a volta da alma ao espírito, à vida corpórea, mas num outro corpo, novamente constituído, que nada tem a ver com o antigo. A palavra ressurreição podia sim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos demais profetas. Se, portanto, segundo a sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João tinha sido visto criança e seus pais eram conhecidos. João, podia ser, pois, Elias reencarnado, mas não ressuscitado. E havia um homem dentre os fariseus, por nome Nicodemos, senador dos judeus. Este, uma noite, veio buscar a Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses milagres que tu fazes, se Deus estiver com ele. Jesus
Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu e lhe disse: na verdade te digo que não pode ver o reino de Deus senão aquele que renascer de novo. Nicodemos lhe disse: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que ainda não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer que te importa nascer de novo. O Espírito sopra onde quer e tu ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou Nicodemos: como se pode fazer isto? Respondeu Jesus: tu és mestre em Israel e não sabes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, e tu, com tudo isso, não recebeis o nosso testemunho. Se quando eu tenho falado das coisas terrenas, ainda assim não me crês, como creríeis se eu vos falasse das celestiais? A ideia de que João Batista era Elias, de que os profetas podiam reviver na terra, encontra-se em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas acima reproduzidas, número 1, 2 e 3. Se essa crença fosse um erro, Jesus não deixaria de combatê-lo, como fez com todas as outras. Longe disso, porém, ele a sancionou com toda a autoridade e a transformou num princípio, fazendo a condição necessária quando disse: ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo. E insistiu, acrescentando: não te maravilhes de eu ter dito que é necessário nascer de novo. Essas palavras, se não nascer de novo, se não renascer da água e do Espírito, foram interpretados no sentido da regeneração pela água do batismo. Mas o texto primitivo diz simplesmente: não renascer da água e do Espírito, enquanto em algumas traduções a expressão do Espírito foi substituída por do Espírito Santo, o que não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto principal ressalta dos primeiros comentários feitos sobre o Evangelho, assim como um dia será constatado sem equívoco possível. Para compreender o verdadeiro sentido dessas palavras, é necessário reportar a significação da palavra água, que não foi empregada no seu sentido específico. Os antigos tinham conhecimentos imperfeitos sobre as ciências físicas e acreditavam que a terra havia saído das águas. Por isso consideravam a água como elemento gerador absoluto. É assim que encontramos no Gênesis. O Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas. Que o firmamento seja feito no meio das águas. Que as águas que estão sob o céu se reúnam num só lugar e que o elemento árido apareça. Que as águas produzam animais viventes que nadem na água e pássaros que voem sobre a terra e debaixo do firmamento. Conforme essa crença, a água se transforma no símbolo de natureza material como o espírito o era da natureza inteligente. Essas palavras, se o homem não renascer da água e do espírito, ou na água e no espírito, significam, pois, se o homem não renascer com o corpo e a alma, nesse sentido que foram compreendidas no princípio. Essa interpretação se justifica, aliás, por essas outras palavras: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Jesus faz aqui uma distinção positiva entre espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne. Indica claramente que o corpo procede apenas do corpo e que o espírito é independente dele.
O Espírito sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. É uma passagem que se pode entender pelo Espírito de Deus, que dá a vida a quem quer, ou pela alma do homem, nessa última acepção, a sequência. Mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Significa que não se sabe de onde vem nem para onde vai. Significa que não se sabe o que foi nem o que será o Espírito. Se, pelo contrário, o Espírito ou alma fosse criada com o corpo, saberíamos de onde ele vem, pois conheceríamos o seu começo. Em todo caso, essa passagem é a consagração do princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, da pluralidade das existências. Desde os tempos de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pela força e os que fazem violência são os que o arrebatam, porque todos os profetas e a lei até João profetizaram. E se vós o quereis bem compreender, ele mesmo é o Elias que há de vir. O que tem ouvidos de ouvir, ouça. Se o princípio da reencarnação, expresso em João, podia a rigor ser interpretado num sentido puramente místico, já não aconteceria o mesmo nessa passagem de Mateus, onde não há equívoco possível. Ele mesmo é o Elias que há de vir. Aqui não existe figura nem alegoria. Trata-se de uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pela força. Que significam essas palavras? Pois João ainda vivia no momento em que foram ditas. Jesus as explica ao dizer: e se vós o quereis bem compreender, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ora, João tendo sido Elias, Jesus alude ao tempo em que João vivia com o nome de Elias. Até agora o reino dos céus é tomado pela força. É outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis para a conquista da terra prometida, paraíso dos hebreus. Enquanto, segundo a nova lei, o céu é ganho pela caridade, pela brandura. A seguir acrescenta: o que tem ouvidos de ouvir, ouça. Essas palavras, tão frequentemente repetidas por Jesus, exprimem claramente que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. Os teus mortos viverão, os meus, a quem tiraram a vida, ressuscitarão. Despertai e cantai louvores, vós, os que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é orvalho de luz, e arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Essa passagem de Isaías é também bastante clara. Os teus mortos viverão. Se o profeta tivesse querido falar da vida espiritual, se tivesse querido dizer que os mortos não estavam mortos em espírito, teria dito: ainda vivem, não viverão. Do ponto de vista espiritual, essas palavras teriam um contrassenso, pois implicariam uma interrupção na vida da alma. No sentido de regeneração moral, seriam a negação das penas eternas, pois estabelece o princípio de que todos os mortos reviverão. Quando o homem morre uma vez e seu corpo separado do espírito é consumido, em que se torna ele? Tendo o homem morrido uma vez, poderia ele reviver de novo? Nesta guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, estou esperando que chegue a minha mutação. Quando o homem morre, perde toda a sua força e expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, tornará a viver? Esperarei todos os dias de meu combate até que chegue a minha transformação? Quando o homem está morto, vive sempre. Findando-se os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Versão da Igreja Grega. O princípio da pluralidade das existências está claramente expresso nessas três versões. Não se pode supor que Job quisesse falar da regeneração pela água do batismo, que ele certamente não conhecia. Tendo o homem morrido uma vez, poderia ele reviver de novo?
A ideia de morrer uma vez e de reviver implica de morrer e reviver muitas vezes. A versão da igreja grega é ainda mais explícita. Se possível, findando-se os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Quer dizer, eu voltarei à existência terrena. Isso é tão claro como se alguém dissesse: saio de casa, mas a ela voltarei. Nessa guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, estou esperando que chegue a minha mutação. Job quer falar evidentemente da luta que sustenta contra as misérias da vida. Ele espera sua mutação, ou seja, ele se resigna. Na versão grega, a expressão esperarei parece antes aplicar-se à nova existência. Findando-se os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Job parece colocar-se após a morte no intervalo que separa uma existência da outra e dizer que ali esperará o seu retorno. Então, é muito importante que temos uma porção de provas sobre a continuação de nossa vida além terra. Que assim seja. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar cada vez mais, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, soltar bem os ombros, verticalizar a coluna, separar os pés. Vamos, nesse instante, nos concentrar em Deus e pedir a orientação necessária. Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sob o nome de ressurreição. Somente os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre essa questão, como sobre muitas outras, não estavam claramente definidas, porque só tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem podia reviver sem ter uma ideia precisa da maneira por que isso se daria, e designavam pela palavra ressurreição, que o Espiritismo chama mais justamente de reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do próprio cadáver, o que a ciência demonstra ser materialmente possível, sobretudo quando os elementos desse corpo já estão há muito tempo dispersos e consumidos. A reencarnação é a volta da alma ao espírito, à vida corpórea, mas num outro corpo, novamente constituído, que nada tem a ver com o antigo. A palavra ressurreição podia sim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos demais profetas. Se, portanto, segundo a sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João tinha sido visto criança e seus pais eram conhecidos. João, podia ser, pois, Elias reencarnado, mas não ressuscitado. E havia um homem dentre os fariseus, por nome Nicodemos, senador dos judeus. Este, uma noite, veio buscar a Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses milagres que tu fazes, se Deus estiver com ele. Jesus
Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu e lhe disse: na verdade te digo que não pode ver o reino de Deus senão aquele que renascer de novo. Nicodemos lhe disse: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que ainda não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer que te importa nascer de novo. O Espírito sopra onde quer e tu ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou Nicodemos: como se pode fazer isto? Respondeu Jesus: tu és mestre em Israel e não sabes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, e tu, com tudo isso, não recebeis o nosso testemunho. Se quando eu tenho falado das coisas terrenas, ainda assim não me crês, como creríeis se eu vos falasse das celestiais? A ideia de que João Batista era Elias, de que os profetas podiam reviver na terra, encontra-se em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas acima reproduzidas, número 1, 2 e 3. Se essa crença fosse um erro, Jesus não deixaria de combatê-lo, como fez com todas as outras. Longe disso, porém, ele a sancionou com toda a autoridade e a transformou num princípio, fazendo a condição necessária quando disse: ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo. E insistiu, acrescentando: não te maravilhes de eu ter dito que é necessário nascer de novo. Essas palavras, se não nascer de novo, se não renascer da água e do Espírito, foram interpretados no sentido da regeneração pela água do batismo. Mas o texto primitivo diz simplesmente: não renascer da água e do Espírito, enquanto em algumas traduções a expressão do Espírito foi substituída por do Espírito Santo, o que não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto principal ressalta dos primeiros comentários feitos sobre o Evangelho, assim como um dia será constatado sem equívoco possível. Para compreender o verdadeiro sentido dessas palavras, é necessário reportar a significação da palavra água, que não foi empregada no seu sentido específico. Os antigos tinham conhecimentos imperfeitos sobre as ciências físicas e acreditavam que a terra havia saído das águas. Por isso consideravam a água como elemento gerador absoluto. É assim que encontramos no Gênesis. O Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas. Que o firmamento seja feito no meio das águas. Que as águas que estão sob o céu se reúnam num só lugar e que o elemento árido apareça. Que as águas produzam animais viventes que nadem na água e pássaros que voem sobre a terra e debaixo do firmamento. Conforme essa crença, a água se transforma no símbolo de natureza material como o espírito o era da natureza inteligente. Essas palavras, se o homem não renascer da água e do espírito, ou na água e no espírito, significam, pois, se o homem não renascer com o corpo e a alma, nesse sentido que foram compreendidas no princípio. Essa interpretação se justifica, aliás, por essas outras palavras: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Jesus faz aqui uma distinção positiva entre espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne. Indica claramente que o corpo procede apenas do corpo e que o espírito é independente dele.
O Espírito sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. É uma passagem que se pode entender pelo Espírito de Deus, que dá a vida a quem quer, ou pela alma do homem, nessa última acepção, a sequência, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Significa que não se sabe de onde vem nem para onde vai, significa que não se sabe o que foi nem o que será o Espírito. Se, pelo contrário, o Espírito ou alma fosse criada com o corpo, saberíamos de onde ele vem, pois conheceríamos o seu começo. Em todo caso, essa passagem é a consagração do princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, da pluralidade das existências. Desde os tempos de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pela força e os que fazem violência são os que o arrebatam, porque todos os profetas e a lei até João profetizaram. E se vós o quereis bem compreender, ele mesmo é o Elias que há de vir. O que tem ouvidos de ouvir, ouça. Se o princípio da reencarnação, expresso em João, podia a rigor ser interpretado num sentido puramente místico, já não aconteceria o mesmo nessa passagem de Mateus, onde não há equívoco possível. Ele mesmo é o Elias que há de vir. Aqui não existe figura nem alegoria. Trata-se de uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pela força. Que significam essas palavras? Pois João ainda vivia no momento em que foram ditas. Jesus as explica ao dizer: e se vós o quereis bem compreender, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ora, João tendo sido Elias, Jesus alude ao tempo em que João vivia com o nome de Elias. Até agora o reino dos céus é tomado pela força. É outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis para a conquista da terra prometida, paraíso dos hebreus. Enquanto, segundo a nova lei, o céu é ganho pela caridade, pela brandura. A seguir acrescenta: o que tem ouvidos de ouvir, ouça. Essas palavras, tão frequentemente repetidas por Jesus, exprimem claramente que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. Os teus mortos viverão, os meus, a quem tiraram a vida, ressuscitarão. Despertai e cantai louvores, vós, os que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é orvalho de luz, e arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Essa passagem de Isaías é também bastante clara. Os teus mortos viverão. Se o profeta tivesse querido falar da vida espiritual, se tivesse querido dizer que os mortos não estavam mortos em espírito, teria dito: ainda vivem, não viverão. Do ponto de vista espiritual, essas palavras teriam um contrassenso, pois implicariam uma interrupção na vida da alma. No sentido de regeneração moral, seriam a negação das penas eternas, pois estabelece o princípio de que todos os mortos reviverão. Quando o homem morre uma vez e seu corpo separado do espírito é consumido, em que se torna ele? Tendo o homem morrido uma vez, poderia ele reviver de novo? Nesta guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, estou esperando que chegue a minha mutação. Quando o homem morre, perde toda a sua força e expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, tornará a viver? Esperarei todos os dias de meu combate até que chegue a minha transformação? Quando o homem está morto, vive sempre. Findando-se os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Versão da Igreja Grega. O princípio da pluralidade das existências está claramente expresso nessas três versões. Não se pode supor que Job quisesse falar da regeneração pela água do batismo, que ele certamente não conhecia. Tendo o homem morrido uma vez, poderia ele reviver de novo?
A ideia de morrer uma vez e de reviver implica de morrer e reviver muitas vezes. A versão da igreja grega é ainda mais explícita. Se possível, findando-se os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Quer dizer, eu voltarei à existência terrena. Isso é tão claro como se alguém dissesse: saio de casa, mas a ela voltarei. Nessa guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, estou esperando que chegue a minha mutação. Job quer falar evidentemente da luta que sustenta contra as misérias da vida. Ele espera sua mutação, ou seja, ele se resigna. Na versão grega, a expressão esperarei parece antes aplicar-se à nova existência. Findando-se os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Job parece colocar-se após a morte no intervalo que separa uma existência da outra e dizer que ali esperará o seu retorno. Então, é muito importante que aqui temos uma porção de provas sobre a continuação de nossa vida além terra. Que assim seja. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar cada vez mais, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, soltar bem os ombros, verticalizar a coluna, separar os pés. Vamos, nesse instante, nos concentrar em Deus e pedir a orientação necessária. Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sob o nome de ressurreição. Somente os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre essa questão, como sobre muitas outras, não estavam claramente definidas, porque só tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem podia reviver sem ter uma ideia precisa da maneira por que isso se daria, e designavam pela palavra ressurreição, que o Espiritismo chama mais justamente de reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do próprio cadáver, o que a ciência demonstra ser materialmente possível, sobretudo quando os elementos desse corpo já estão há muito tempo dispersos e consumidos. A reencarnação é a volta da alma ao espírito, à vida corpórea, mas num outro corpo, novamente constituído, que nada tem a ver com o antigo. A palavra ressurreição podia sim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos demais profetas. Se, portanto, segundo a sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João tinha sido visto criança e seus pais eram conhecidos. João, podia ser, pois, Elias reencarnado, mas não ressuscitado. E havia um homem dentre os fariseus, por nome Nicodemos, senador dos judeus. Este, uma noite, veio buscar a Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus
Jesus disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu e lhe disse: na verdade te digo que não pode ver o reino de Deus senão aquele que renascer de novo. Nicodemos lhe disse: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que ainda não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer que te importa nascer de novo. O Espírito sopra onde quer e tu ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou Nicodemos: como se pode fazer isto? Respondeu Jesus: tu és mestre em Israel e não sabes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, e tu, com tudo isso, não recebeis o nosso testemunho. Se quando eu tenho falado das coisas terrenas, ainda assim não me crês, como creríeis se eu vos falasse das celestiais? A ideia de que João Batista era Elias, de que os profetas podiam reviver na terra, encontra-se em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas acima reproduzidas, número 1, 2 e 3. Se essa crença fosse um erro, Jesus não deixaria de combatê-lo, como fez com todas as outras. Longe disso, porém, ele a sancionou com toda a autoridade e a transformou num princípio, fazendo a condição necessária quando disse: ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo. E insistiu, acrescentando: não te maravilhes eu ter dito que é necessário nascer de novo. Essas palavras, se não nascer de novo, se não renascer da água e do Espírito, foram interpretados no sentido da regeneração pela água do batismo. Mas o texto primitivo diz simplesmente: não renascer da água e do Espírito, enquanto em algumas traduções a expressão do Espírito foi substituído por do Espírito Santo, o que não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto principal ressalta dos primeiros comentários feitos sobre o Evangelho, assim como um dia será constatado sem equívoco possível. Para compreender o verdadeiro sentido dessas palavras, é necessário reportar a significação da palavra água, que não foi empregada no seu sentido específico. Os antigos tinham conhecimentos imperfeitos sobre as ciências físicas e acreditavam que a terra havia saído das águas. Por isso consideravam a água como elemento gerador absoluto. É assim que encontramos no Gênesis. O Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas. Que o firmamento seja feito no meio das águas. Que as águas que estão sob o céu se reúnam num só lugar e que o elemento árido apareça. Que as águas produzam animais viventes que nadem na água e pássaros que voem sobre a terra e debaixo do firmamento. Conforme essa crença, a água se transforma no símbolo de natureza material como o espírito o era da natureza inteligente. Essas palavras, se o homem não renascer da água e do espírito, ou na água e no espírito, significam, pois, se o homem não renascer com o corpo e a alma, nesse sentido que foram compreendidas no princípio. Essa interpretação se justifica, aliás, por essas outras palavras: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Jesus faz aqui uma distinção positiva entre espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne. Indica claramente que o corpo procede apenas do corpo e que o espírito é independente dele.
O Espírito sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. É uma passagem que se pode entender pelo Espírito de Deus, que dá a vida a quem quer, ou pela alma do homem, nessa última acepção, a sequência, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Significa que não se sabe de onde vem nem para onde vai, significa que não se sabe o que foi nem o que será o Espírito. Se, pelo contrário, o Espírito ou alma fosse criada com o corpo, saberíamos de onde ele vem, pois conheceríamos o seu começo. Em todo caso, essa passagem é a consagração do princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, da pluralidade das existências. Desde os tempos de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pela força e os que fazem violência são os que o arrebatam, porque todos os profetas e a lei até João profetizaram. E se vós o quereis bem compreender, ele mesmo é o Elias que há de vir. O que tem ouvidos de ouvir, ouça. Se o princípio da reencarnação expresso em João podia a rigor ser interpretado num sentido puramente místico, já não aconteceria o mesmo nessa passagem de Mateus, onde não há equívoco possível. Ele mesmo é o Elias que há de vir. Aqui não existe figura nem alegoria. Trata-se de uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pela força. Que significam essas palavras? Pois João ainda vivia no momento em que foram ditas. Jesus as explica ao dizer: e se vós o quereis bem compreender, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ora, João tendo sido Elias, Jesus alude ao tempo em que João vivia com o nome de Elias. Até agora o reino dos céus é tomado pela força. É outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis para a conquista da terra prometida, paraíso dos hebreus. Enquanto, segundo a nova lei, o céu é ganho pela caridade, pela brandura. A seguir acrescenta: o que tem ouvidos de ouvir, ouça. Essas palavras tão frequentemente repetidas por Jesus exprimem claramente que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. Os teus mortos viverão, os meus, a quem tiraram a vida, ressuscitarão. Despertai e cantai louvores, vós, os que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é orvalho de luz, e arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Essa passagem de Isaías é também bastante clara. Os teus mortos viverão. Se o profeta tivesse querido falar da vida espiritual, se tivesse querido dizer que os mortos não estavam mortos em espírito, teria dito: ainda vivem, não viverão. Do ponto de vista espiritual, essas palavras teriam um contrassenso, pois implicariam uma interrupção na vida da alma. No sentido de regeneração moral, seriam a negação das penas eternas, pois estabelece o princípio de que todos os mortos reviverão. Quando o homem morre uma vez e seu corpo separado do espírito é consumido, em que se torna ele? Tendo o homem morrido uma vez, poderia ele reviver de novo? Nesta guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, estou esperando que chegue a minha mutação. Quando o homem morre, perde toda a sua força e expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, tornará a viver? Esperarei todos os dias de meu combate até que chegue a minha transformação? Quando o homem está morto, vive sempre. Findando-se os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Versão da Igreja Grega. O princípio da pluralidade das existências está claramente expresso nessas